E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do Física em Dose Dupla. Hoje a gente vai falar de unidade de medida, vai falar de ordem de grandeza, vai falar de notação científica, algarismos significativos, e ela vai ser bem legal. Bom pessoal, em física, a unidade de medida é algo extremamente importante. A gente estuda várias grandezas físicas ao longo de todo o curso e para isso, claro, toda grandeza física é medido com uma determinada unidade de medida. A gente vai trabalhar sistematicamente aqui com o Sistema Internacional de Medidas e aí é preciso para cada grandeza colocar a sua unidade de medida. É muito feio a gente como professor olhar para uma prova de um aluno, ele dizer que uma velocidade vale 10, mais 10 o quê? 10 metros por segundo, 10 km por hora, como assim? Fica feio, muitas vezes tem professor que corta alguma coisa, que não vai aceitar a questão inteira, né? Tem alunos que fazem uma prova inteira só com valores apenas numéricos para aquelas grandezas, sem uma unidade de medida sequer, e aí não dá, certo? Então a gente tem que valorizar a unidade de medida e essa primeira aula nossa é justamente para isso, para chamar a atenção das unidades de medidas e em especial as do Sistema Internacional, ok? Na mecânica existem 3 unidades básicas de medida. Quilograma, isso para o Sistema Internacional, quilograma para massa, metro para comprimento e segundo para tempo. As grandezas de medida na física, em especial da mecânica, são medidas em função dessas 3 unidades básicas, quilo, metro e segundo. Podemos ser só uma, 2 ou as 3, certo? Colocaremos aqui alguns exemplos para vocês irem lembrando. A velocidade. A velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Ora, o deslocamento se mede em metro, o tempo em segundo. Então, a unidade de medida de velocidade vai ser essa combinação entre o metro e o segundo, também do Sistema Internacional. A aceleração, variação de velocidade sobre variação de tempo, mas a variação de velocidade se mede em metro por segundo e o tempo em segundo. Dividindo aqui, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, teremos metro por segundo ao quadrado, que seria a unidade de medida de aceleração também para o Sistema Internacional. Vamos passar para a força. Força, massa vezes aceleração. A massa se mede em quilo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Portanto, força, em função das unidades básicas da mecânica, é escrita em quilo vezes metro por segundo ao quadrado, sua unidade de medida, ok? Para fazer uma homenagem muito justa ao grande Isaac Newton, vamos chamar essa combinação aqui de N, N de Newton. Mas isso é a unidade, isso aí é o nome do cientista. Todo nome de cientista que vocês encontrarem numa unidade de medida na mecânica, com certeza vai poder ser escrito em função de uma combinação do quilo, do metro e do segundo. Bem pessoal, como o professor Juliano falou, nós temos grandezas de massa, de distância e de tempo que definem basicamente todas as unidades da mecânica. Então várias vezes nós vamos nos deparar com situações que essas grandezas elas têm valores muito grandes ou muito pequenos. Então, por exemplo, se nós estivermos lidando com relações subatômicas, todos os valores que a gente vai definir ali vão ser muito pequenos. Então é muito complicado você lidar com esses números com a porção de zero, 0,00000, enfim. Também se nós estivermos lidando com situações de distâncias astronômicas, essas distâncias vão ser distâncias muito grandes. Então vai ser muito difícil de a gente lidar com esses números pela dificuldade de multiplicar e dividir números que têm uma vírgula e muitos zeros ou números que têm simplesmente muitos zeros. Então quando vocês estiverem lidando com provas tipo Enem, vestibulares e outros do tipo, as respostas não vão vir com os números grandes ou pequenos demais, elas vão vir sempre em notação científica. E para isso tem uma pequena regra que a gente vai ver agora. Bem pessoal, só para a gente exemplificar, eu vou pegar aqui um valor muito alto, uma velocidade que muitos de vocês talvez já conheçam, que é 300 milhões de metros por segundo. Essa velocidade é a conhecida velocidade da luz no vácuo, certo? Se você se deparar com questões que tenham esse valor aqui como resposta, dificilmente você vai encontrar ela escrita dessa maneira. Você vai encontrar ela escrita em notação científica. Nesse caso, essa velocidade da luz no vácuo ficaria da seguinte forma: 3
vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, essa seria a forma em notação científica de escrever esse mesmo valor. Esse valor e esse são valores iguais, eles só estão escritos de maneiras diferentes, ok? Então, a notação científica ela serve tanto para valores muito grandes, como esse da velocidade da luz no vácuo, quanto para valores muito pequenos. Então, depende do problema que você se deparar, ok? Generalizando, nós podemos escrever qualquer número em notação científica da seguinte maneira: n vezes 10 elevado a x, onde n é o coeficiente da potência e o x é o expoente da potência, ok? Só com um detalhe, esse n em módulo, ele tem que estar compreendido no intervalo entre 1 e 10, incluindo 1 e excluindo o 10. Então, se você coloca o seu n dessa maneira e ele se escreve dessa seguinte situação, o seu número ele está escrito em notação científica de maneira correta, ok? Beleza. Bem, pessoal, agora é hora da gente falar de um assunto extremamente importante também, que é chamado ordem de grandeza. E na ordem de grandeza é muito simples, tem duas regras principais. A primeira regra é a regra do 5,5 e a segunda regra é a regra do raiz de 10. A regra do raiz de 10, eu vou deixar com o Juliano para bater um papo com você sobre ela. Então, por enquanto, a gente chega aqui e fala sobre a regra do 5,5. Então, a regra do 5,5 ela é bem simples. Lembra da notação científica? Pronto, é aquela mesmo. Você vai pegar aquele n que a gente falou lá atrás e vai dar uma olhadinha nele. Se ele tiver um número maior ou igual a 5,5, se aquele n foi maior ou igual que 5,5, a ordem de grandeza é 10 elevado a x mais 1. Você acresce uma unidade. Se aquele valor de n ele for menor do que 5,5, você vai concentrar que a ordem de grandeza ela é igual a 10 elevado a x. Só isso, básico, fácil e simples. Beleza? Marcou? Agora o Juliano vai explicar para vocês a regra do raiz de 10. Pela regra do raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, se o módulo de n for menor que raiz de 10, aí a ordem de grandeza será, de novo, 10 elevado a x. Mas, se o módulo de n for maior ou igual a raiz de 10, aí a ordem de grandeza será 10 elevado a x mais 1. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos algarismos significativos, ok? Quando você vai fazer uma medição, vai mensurar alguma grandeza física, você vai usar uma determinada escala de medida, certo? Ao fazer a medição, você pode chegar a um determinado número onde alguns deles podem ser absolutamente significativos para a medição daquela grandeza física naquela escala e outros que podem não significar absolutamente nada, serem números irrelevantes. Aqueles números que têm um significado para a medição daquela grandeza são chamados algarismos significativos, tá certo? Eu vou colocar um exemplo aqui para eu procurar ser mais claro para vocês. Vamos lá. Eu preparei aqui um desenho para vocês. Veja bem. Aqui seria tipo um prego e aqui uma régua, onde eu vou utilizá-la para medir o comprimento do prego. Claro que aqui está tudo fora de escala, obviamente. Essa régua, ela está em centímetro, mas o seu fundo de escala é o milímetro, como geralmente são as réguas comuns. Então vamos lá. Eu separei aqui, ó, na extremidade do prego, você tem, entre essa extremidade, você tem o valor 21 centímetros e 22 centímetros. Então, qual seria, dentro dos algarismos significativos, a mais ou menos aí, o comprimento desse prego? Vamos lá. Uma coisa é certa. Esse prego, ele não tem 22 centímetros, ele vai ter 21 e alguma coisa, não chega a 22. Então o número 21 é óbvio que é um número da sua certeza, é um número significativo. Aí eu vou colocar uma vírgula. Na próxima casa, né, depois da vírgula, a gente vai estar numa unidade abaixo do centímetro, que seria o quê? O milímetro. E eu tenho como saber quantos milímetros tem daqui para cá. É só contar. 1, 2, 3. Não chegou a 4, então eu vou pôr aqui 3. Então,
Esses 3 algarismos são significativos, porque é aquele algarismo que a gente chama do algarismo da certeza. Eu tenho certeza que aí não tem 22 centímetros, vai ter 21 centímetros e alguma coisa. E depois da vírgula tem o número 3, que já corresponde à escala do milímetro, certo? Eu tenho certeza que aqui tem 1, 2, 3 milímetros, não chega em 4, por isso que eu ponho 3. Então até aqui eu estou na certeza. Os números não são duvidosos, são números que eu tenho certeza que estarão dentro da medida do comprimento desse prego. Agora, se eu quiser colocar mais uma casa para essa medida, aí vai ser aquele famoso primeiro número duvidoso, mas que é considerado também um algarismo significativo, certo? Que seria uma escala abaixo do milímetro, uma espécie de décimo de milímetro. Aí o que você deve fazer? Desse ponto azul para esse, você tenta imaginar que entre esses 2 pontos foram feitas 10 subdivisões, tá? E tenta imaginar aonde essa linha pontilhada vermelha está caindo. Eu diria que está acima dos 5, mais ou menos 6 ou 7. Vamos colocar 6. Então, 21,36 seria uma boa medida do comprimento desse prego, levando em consideração todos os algarismos significativos possíveis, aqueles da certeza e o primeiro algarismo duvidoso, que, como eu já falei, é considerado um algarismo significativo. Colocar um número além do 6, uma espécie de centésimo de milímetro, seria absolutamente irrelevante. A escala de medida da régua não permite que venha esse próximo número e ele seria absolutamente irrelevante para a nossa medida correta do comprimento do prego. Então, com certeza, esse seria o valor mais correto, levando em consideração as regras do significativo para a medição do comprimento do prego. Bem, pessoal, é isso aí. Se você gostou, dá aquele like para ajudar o canal. E se não gostou, dá também, que não custa nada. Se você quiser receber notificações dos próximos vídeos, aperta aqui, inscreva-se ou subscribe, que aí você vai estar recebendo. E é isso aí. Até a próxima. E aceitamos sugestões. Podem mandar pra gente, que a gente vai procurar sempre melhorar cada vez mais a qualidade de vídeo para vocês. Um abraço, até a próxima. Aí.